Muito bom, uma alegria, privilégio. Eu não sei como é que você se sente, mas eu me sinto assim extremamente honrado, dignificado por Deus de estar vivendo esse momento, participando de tudo aquilo que Deus tem gerado, tem revelado, né, manifestado nas nossas vidas. Num encontro como esse, às vezes a gente pensa que as coisas só acontecem, às vezes no momento da pregação, do testemunho, alguma coisa assim, e na verdade tudo é ensino. O esforço das pessoas que trabalham, fizeram o melhor para nós, estão aí como formigas incansáveis, sem nenhuma preguiça, de um lado para o outro, fazendo com que tudo aconteça a tempo e hora. Eu quero louvar a Deus pela vida de todas essas pessoas, de toda a mensagem que está sendo comunicada, muitas vezes de modo silencioso, mas diligente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida de todas essas pessoas que têm se dedicado a servir, honrar, abençoar. Uma bênção estar com todos vocês aqui e sentir assim tão agraciado, tão cuidado por Deus. Quero também, assim, há um senso de gratidão muito grande a Deus por tudo, né? Por toda a história, porque a gente pode vir aqui compartilhar uma palavra e entender que isso não é uma pregação. Não é uma pregação. E eu gosto muito de pregar mensagens expositivas. Então, na vida, né? A gente prega uma mensagem e depois expõe ela na vida toda, na forma como a gente vai encarando os dias de hoje. Então, hoje é mais uma mensagem expositiva no aspecto de expor a nossa vida, expor as nossas relações, nossa intimidade. Louvo a Deus pela parte da minha família que mora comigo, a Lana e os meninos lá em casa. Essa é a parte da família que mora com a gente. Então é um privilégio desfrutar a intimidade com a Lana, a honra, a dedicação, o empenho. Sem isso nada seria possível. E honrar a vida dos filhos que moram em casa, né, estão lá, estão mais próximos da gente, e honrar a vida de todos os filhos, todos os amigos, todas as pessoas que dão veracidade àquilo que a gente compartilha aqui. Amém? Queria dar um aviso aqui, porque depois pode correr o risco de acabar esquecendo, porque não é bem um aviso, é um convite mesmo, porque é um empenho nosso. A gente tem feito um esforço no sentido de equipar pessoas, então nós criamos uma escola chamada Teologia e Transformação Social. Começamos isso lá em Goiânia, tem sido uma bênção, a participação, a forma como a vida das pessoas está sendo transformada. E essa escola vai começar aqui agora em Uberlândia, lá com o pessoal do Caraíba, e a aula experimental, a aula inaugural, você pode ir lá participar, acontece amanhã às 10 horas da manhã, lá no Caraíba, né, para quem não sabe, ali na Avenida Presidente Médici. Então, você está convidado, pode ir lá participar, e, se Deus falar no seu coração, participar dessa escola. Muito bom, a gente recomenda, tem sido transformador na nossa vida. Abra sua Bíblia lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, não desfalecemos, pelo contrário. Entender a natureza do nosso ministério. É isso que a gente quer compartilhar aqui, o nosso olhar. Nós temos falado sobre esse ano, sobre como ser transformado no nosso entendimento, no nosso olhar, na nossa percepção. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não perturbados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos na parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos nesses tabernáculos gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vocês, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriarmos por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando isto. Um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, amados? O que eu quero compartilhar com vocês é a nossa vivência
aquilo que tem sustentado o nosso coração, nossa vida, nessa vocação durante tanto tempo. Hoje eu tive um privilégio muito grande de ter uma visão assim do que isso representa. Hoje, quando eu estava tomando café lá no hotel que a gente estava hospedado, eu encontrei um amigo, ele está com 50 anos de idade hoje, e a gente se conhece desde que eu tinha 19 anos de idade. Isso vai para 40 anos. E quando ele me viu, a gente não se encontra mais ou menos a esse tempo. Mas ele tem sido abençoado por tudo aquilo que a gente compartilhou naquela época. Ele falou, rapaz, eu me lembro de vocês, lá no Teatro Rondon Pacheco. E a minha vida começou a ser transformada ali. Ele falou, eu te amo tanto. E aí ele pediu licença para ir na cozinha chorar. Pela alegria da gente ter se reencontrado. Um irmão. Sabe o que é você encontrar um irmão depois de 40 anos? Foi essa a nossa alegria ali. E eu fiquei pensando quanto tempo isso faz. Né? Quando a gente está falando aqui sobre o que Deus quer gerar no nosso entendimento e a forma como Deus quer nos transformar, há alguns pontos que são essenciais nesse entendimento à luz desse texto da palavra de Deus que a gente quer deixar com vocês. Algo que possa inspirar você a nunca desanimar. E isso está na transformação do seu entendimento e não na mudança das circunstâncias que você enfrenta. Não são as circunstâncias que a gente enfrenta que nos faz desanimar. O peso do nosso ministério não está fora de nós. Toda dificuldade, todo o peso do nosso ministério está dentro de nós. É no nosso entendimento. É aqui dentro de nós que nós precisamos ser transformados. Nós não estamos precisando de mudanças à nossa volta, nós estamos precisando de transformações dentro de nós. O nosso olhar, a nossa percepção, a forma como nós vemos a Deus, a forma como nós vemos a nós mesmos e a forma como nós vemos os outros. É o nosso olhar. Ter olhos para o nosso irmão, ter olhos para a vida de gente realmente transformada. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Viver da fé. A palavra de Deus diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o nosso problema é que muitas vezes a gente confunde fé com devoção. E nós estamos tentando ser devoto. Nós estamos achando que é o nosso esforço, que é a nossa dedicação no sentido de juntar forças e reunir condições ou de reunir estratégias ou métodos de acertar naquilo que nós estamos fazendo. A gente ainda acha que as coisas vão acontecer a partir do nosso acerto e não na transformação do nosso coração. O projeto de Deus é nos transformar. O projeto de Deus é formar uma família. O projeto de Deus é gerar filhos que, por fim, se tornem adultos e maduros exatamente como ele. O projeto de Deus é transformar cada um dos seus filhos num pai. Gente madura, gente resolvida, gente que entende que Deus quer comungar conosco a sua natureza e não fazer propaganda do seu poder. Deus não estava pensando em propagandear ou publicitar o seu poder, mas em comunicar a sua natureza. É nisso que Deus está empenhado. E a palavra de Deus diz que o diabo cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça o Evangelho, a luz do Evangelho de Cristo que está fazendo justiça, está revelando a justiça de Deus na morte de Cristo. É a cruz de Cristo, a glória. É na cruz de Cristo que está manifesta a glória de Deus. Não é na forma como Jesus se empoderou como Filho de Deus, mas é na forma como a sua consciência, o seu entendimento, a clareza que ele tinha a respeito da sua identidade e da sua vocação, fez com que ele fizesse exatamente o contrário do que todo mundo achou que ele faria. E Jesus vai revelando a glória de Deus na medida em que ele se desempodera, e não na medida que ele se empodera. É na forma como ele se esvazia, e não na forma como ele toma ou conquista. A glória de Deus está manifestada na sua plenitude na cruz, quando Jesus enfrenta suas angústias interiores, quando Jesus enfrenta todos os seus conflitos íntimos como homem. Ele é o Filho de Deus, gerado pelo poder do Espírito Santo, e ele se torna nu diante de nós, revelando os seus conflitos interiores, seus dilemas, suas angústias, e ele enfrenta cada uma delas com o seu profundo senso de identidade e vocação. Ele não abdica da sua miséria, ele a assume. Jesus não negligencia, Jesus não se ofende com a sua vulnerabilidade, ele assume a sua vulnerabilidade.
como ser humano, enfrenta isso. E ele diz: Pai, agora é a hora do Senhor ser glorificado, então glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, na sua fragilidade. É isso que é ser justificado pela fé. Muitas vezes a gente pensa que a justificação pela fé é alguma coisa para nos garantir a entrada no céu. Às vezes a gente fala da justificação pela fé, pensando que isso é simplesmente para garantir um futuro. Não, amado. A justificação pela fé é porque essa transformação de entendimento, fé é conhecimento. Fé não é devoção de expectativa futura. Fé não é a respeito do que vai acontecer, ou do que eu vou ter, ou aonde eu vou estar. Fé é a consciência de quem nós já somos. De quem nós já somos. Eu estava conversando com o Carlos lá, o garçom do hotel, e ele disse: posso fazer uma pergunta? Eu estava meditando em Romanos 12 e fiquei aflito. Eu falei: o que foi? Ele falou: lá diz que nós não podemos ter um amor fingido, que nós devemos amar cordialmente uns aos outros. E como é que é isso? Isso é tão difícil. Eu falei: isso é muito difícil, porque a gente pensa que isso é uma coisa que a gente ainda vai ter, e não algo que nós já somos. Então, muitas vezes a gente se sente frustrado porque ainda não está conseguindo viver dessa forma. E a palavra de Deus diz: quando você tem o seu entendimento transformado, você nunca desanima. Nunca desanima, porque não é algo que você vai conquistar, que você vai possuir, ou que você vai receber no futuro. É a consciência de quem nós já somos. Isso é justificação. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração dentro daquilo que é a palavra fundamental da nossa fé reformada. Diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus para boas obras. O que é a salvação pela graça? Na nossa definição de graça, a gente está tão acostumado a pensar a coisa a partir da nossa humanidade, que a nossa definição de graça é favor imerecido. E aí, quando eu penso em favor imerecido, eu penso em algo que eu não tenho, algo que eu não possuo e que Deus vai fazer a meu favor. Eu vou receber de Deus um favor. E nós temos uma tendência de encaixotar a plenitude da graça nas dimensões das nossas carências. Então, o que a graça vai fazer a meu favor? O que a graça de Deus pode fazer por mim? Portanto, a gente pensa que salvação é sempre a forma como a graça opera a meu favor, fazendo por mim algo que eu não posso fazer e me livrando das minhas dificuldades ou dos meus problemas exteriores. Salvando a mim daquela dificuldade ou daquela impotência. Amados, a palavra de Deus diz que tudo subsiste em Cristo Jesus. Tudo que foi feito é para revelar a glória de Deus em Cristo Jesus. Tudo subsiste. Principados e potestades subsistem em Cristo. Tudo nele subsiste. Isso quer dizer o seguinte: o diabo, o Satanás, aquilo que tantas vezes te amedronta e tanto mistério, o Satanás, o líder de todos os demônios e toda a sua corja de demônios, tudo isso subsiste em Cristo Jesus. Isso quer dizer que para o diabo continuar existindo, ele tem que comer na mão de Jesus. Então ele está recebendo um favor. O diabo vive de favor e não faz nada por merecer. Ora, se o diabo está recebendo de Deus um favor e não faz nada para merecer, então isso é graça, porque ele está recebendo um favor imerecido. Não, isso não é graça. Não tem nada a ver com graça. E aí eu preciso entender que a graça não é um favor que eu recebo. A graça é a comunicação da natureza de Deus que me torna a pessoa que Deus me fez para ser. Então, por mais que o diabo receba de Deus favores, ele nunca vai ser transformado na sua consciência e nem no seu entendimento a respeito de identidade. Ele nunca vai ter noção de propósito. Então, graça é comunicação de natureza. Graça é a pessoa que eu me torno na medida em que eu vou conhecendo aquilo que é o propósito eterno de Deus para a minha vida. Então, isso é fé. Essa consciência da graça é a consciência da comunicação da natureza de Deus a nós. Deus nos comunicou a sua natureza. Deus está querendo manifestar, compartilhar, repartir, comungar a sua natureza. E não manifestar o seu poder. Então o segredo não está na imagem, o segredo está na semelhança. E por isso o texto de Paulo está dizendo o seguinte: se eu quiser viver pela fé, se eu quiser entender a justiça de Deus que se manifesta através de mim, a primeira coisa, eu tenho que ter uma consciência da minha miséria.
consciência da nossa miserabilidade humana, consciência da nossa fragilidade, de modo que a glória de Deus não se manifesta na minha inteligência, a glória de Deus não se manifesta nas minhas habilidades, a glória de Deus só se manifesta no meu quebrantamento. Então a glória de Deus não é quando eu faço alguma coisa muito inteligente. A glória de Deus é quando eu faço tudo que a minha inteligência me permite fazer, aquilo não funciona e ainda assim eu não desanimo. Aleluia, irmão. Então Deus não está trabalhando para contemplar os seus esforços humanos. Deus está trabalhando para garantir que a sua frustração esteja em ambiente seguro. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, para que você nunca se frustre num ambiente seguro, porque, na verdade, todo o processo de Deus trabalha no sentido da gente conhecer nossa fragilidade e ter prazer nela. Paulo só se tornou um homem maduro na medida em que ele foi insistindo com Deus, pedindo, e ele pediu. Ele era um homem de oração. Orava incessantemente, ele pedia a Deus, faz, e Deus não fez conforme ele queria que Deus fizesse. Para que ele finalmente entendesse que a força maior dele não estava na sua capacidade, no seu poder, mas na consciência da sua fragilidade. Eu nunca vou ser instrumento de misericórdia, eu nunca vou olhar o outro com misericórdia, se eu não tiver consciência da minha própria miséria. O diabo fez a gente confundir miséria com pobreza. Pobreza é uma maldição. A pobreza veio, amado, como maldição, por não compreendermos a nossa miséria. E por não compreendermos a nossa miséria, nós adquirimos um senso de posse sobre aquilo que não é nosso. E na medida em que nós tomamos posse do que não é nosso, porque não sabemos reconhecer a nossa miséria, nós criamos nichos de pobreza. Então, pobreza é um estado, miséria é uma condição. Pobreza é uma circunstância, miséria faz parte da nossa natureza. Você tem consciência da sua miséria? A palavra de Deus diz que miséria é bem-aventurança. Só será bem-aventurança, só vai entender a bem-aventurança do reino de Deus, só vai ser instrumento de justiça aquele que começar pela consciência da sua miséria. Então a entrada no reino, a entrada na bem-aventurança, a condição primária da bem-aventurança. Bem-aventurados os miseráveis de espírito. Bem-aventurados aqueles que não colocam nenhum tipo de expectativa na condição humana. Onde está a maldição, amados? Está em acreditar na força do nosso braço. Nós colocamos expectativas nos outros, porque em algum momento nós colocamos expectativas em nós mesmos. Nós colocamos expectativas em nós mesmos. Então, quem é miserável não se desespera na pobreza e nem se corrompe na riqueza. Todo miserável sabe ser pobre e sabe ser rico, sem se corromper, sem se perturbar. Porque ele não coloca a sua esperança nisso. Não é a posse, não é o controle, não é o domínio, não é a força, não é a capacidade, não é a competência. Todo miserável sabe ser inteligente sem ser orgulhoso e sabe ser burro sem ser desgraçado. Não tem medo da sua ignorância. Não tem medo de receber ajuda. Em nome de Cristo Jesus. O vaso é de barro, meu irmão. O vaso é de barro. Não é o que a gente vê, é o que a gente representa. Não são os nossos quês, é o nosso quem. A consciência da miséria humana. Enquanto pobreza é uma questão de ordem, miséria é uma questão de natureza. Nós precisamos entender que Jesus veio ao mundo miserável. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus, mesmo sendo filho de Deus, foi feito menor do que os anjos. Pasme você, Jesus tinha menos poder. Eu vou te falar uma coisa, Jesus tinha menos poder do que os demônios que ele enfrentava. Isso pode parecer uma heresia, porque Jesus nunca enfrentou os demônios com poder, ele sempre enfrentou com autoridade. Ele nunca precisou usar o poder dele contra os demônios. Porque ele usava a sua
a autoridade. Porque ele foi feito um pouco menor do que os anjos. A gente, para ser filho, não tem que ser poderoso, só tem que ser consciente. Consciente da nossa dependência, consciente da nossa fragilidade. Nenhum tipo de expectativa, nenhum tipo de projeção em cima das capacidades humanas. O que nos envaidece é o que nos amargura. Toda a sua fonte de amargura vem da sua vaidade. Você só está amargurado por conta da sua vaidade. E não por conta do que as pessoas fizeram contra você. É por achar que você merecia ser melhor tratado do que foi. O vaso é de barro. A consciência da fragilidade, a consciência da nossa interdependência. Somos entregues à morte de Jesus. Jesus é o nosso Salvador porque ele tinha mente de Cristo. Jesus é o nosso Salvador porque ele não está fiado na sua capacidade de Jesus, mas ele está fiado na sua consciência de Cristo. Então diga comigo, consciência da nossa miséria. Convicção da nossa identidade. À medida em que nós temos consciência da nossa miséria, nós precisamos ter profunda convicção da nossa identidade. Talvez aqui esteja o grande nó da fé na nossa vida. Porque quando o texto da palavra de Deus diz lá que a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, eu tenho a tendência de achar que a fé é para que eu possa ter o que eu ainda não tenho. Então eu acho que fé é para ter o carro que eu sonho ter, a casa que eu sonho ter, o ministério que eu sonho ter. Então a gente acha que fé é a forma religiosa de obter aquilo que me falta. Não, quando a palavra de Deus está dizendo que fé é a convicção de coisas que ainda não se veem, diz respeito a autoconhecimento. É aquilo que ainda não sei a respeito de mim mesmo. Por isso que Deus está constantemente nos colocando em latada. Por isso que Deus está trabalhando e Ele está sempre nos empurrando para situações que deixam patente a nossa miséria. Para quê? Para que o vaso seja quebrado e aquilo que é o conteúdo invisível possa ser revelado. É para que as virtudes de Deus, que já são inerentes, são intrínsecas à nossa natureza como filho de Deus, possam aparecer. Então a fé é a certeza de que mesmo que eu me sinta impotente, eu tenho a profunda convicção de que eu sou a pessoa vocacionada para enfrentar aquilo. Aquela bronca não pertence a outro. Glória a Deus, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus nunca te colocou num problema do outro. Amém? Glória a Deus. Esse problema que você está passando é o seu mesmo. Essa dificuldade que você está passando é a sua mesmo. Por isso, quando a gente entende isso, a gente nunca desanima. Por quê? A gente não desanima porque a gente entende que toda problemática, ela é leve e temporária. Amém, amado? Tudo que você está enfrentando na sua vida é leve. Isso quer dizer que você dá conta de carregar. E é temporário. Você vai dar conta de atravessar. Então Deus não colocou em você um peso maior do que você pode carregar e nem vai fazer você sofrer mais tempo do que você seria capaz de aguentar. Amém, amados? Nenhuma tribulação sua vai durar mais do que você seria capaz de suportar e ela não vai representar para você um peso maior do que você consiga carregar. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, essa é a nossa convicção. Essa é a convicção. E eu sei que isso tudo é para produzir em mim uma consciência de algo que me suporta. É pesado. Então aquilo que eu imaginava ser pesado, que é o que eu carrego, é muito mais leve do que o peso daquilo sobre o qual eu estou amparado. Então, na medida em que isso vai sendo vencido, eu vou tomando consciência da profundidade do fundamento sobre o qual eu estou amparado. Glória a Deus, amado. Então, a sua dificuldade, o nosso problema, o nosso enfrentamento é para que eu possa ser desenvolvido no meu homem interior. Então, eu tenho que ter certeza. Você tem que ter certeza que o seu homem exterior vai ser quebrado. Só tem um jeito de você conhecer humildade, é se você for humilhado. Então, se você está tendo dificuldade de ser humilhado, é porque você não quer se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Se você não quer ser frustrado nas suas competências, se você não quiser se sentir impotente diante de um problema, se você não quer se sentir incapaz diante de uma situação, então é porque você não quer se tornar a pessoa que Deus quer fazer de você.
Você não quer conhecer a graça, você prefere o poder. Então é só quando você abre mão disso e diz, Deus, eu quero conhecer o meu homem interior. Por isso a palavra de Deus diz que o Espírito opera no nosso homem interior. Então qual é a nossa garantia? O pendor do Espírito. O testemunho do Espírito. O Espírito testemunha no meu espírito que nós somos filhos de Deus. Então ponto. Então nós não desfalecemos. Nós somos instrumentos da justiça. Então nada fará a gente retroceder. Então eu posso estar triste. Você está triste, meu irmão? Chora. Mas não lamenta. Está doendo, meu irmão? Geme, mas não reclama. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Tristeza foi feita para você chorar, dor foi feita para você gemer. Ponto, aprende a gemer, isso é virtuoso. Aprende a chorar, isso é virtuoso, porque isso revela a sua miséria, nossa fragilidade, e a gente aprende a depender e contar uns dos outros e não confiar no braço. Que desgraça é essa que você não pode chorar, você não pode gemer aí, quem não chora... lamenta. Quem não geme, reclama. Quem não se angustia, fica perturbado. Aprenda a ser uma pessoa angustiada, mas não perturbada. Glória a Deus, amado. Não apavorada, ansiosa quanto ao dia do futuro. Enfrenta isso com graça, com ânimo, sabendo que você entrega a morte o dia todo, não é todo dia. Fala para o seu irmão, irmão, é o dia todo, não é todo dia. Então é 24 horas de pau. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Você tem que encontrar alegria em outra coisa. Você tem que encontrar alegria em saber que está prevalecendo. Essa é a sua alegria. Essa é a sua alegria. Não confunda alegria com prazer, amado. Muitas pessoas estão procurando prazer, se tornam pessoas amarguradas, ressentidas, porque isso é uma masturbação espiritual. Deus de misericórdia. E aqui está falando nunca, jamais. Paulo está insistindo várias vezes em dizer não, jamais, nunca. Consciência da nossa miséria. Convicção da nossa identidade. Diligência na nossa responsabilidade. Uma vez que nós entendemos a nossa miséria, uma vez que nós temos profunda convicção da nossa identidade e vocação, nós assumimos a nossa responsabilidade. O outro é a nossa responsabilidade. Nós não somos responsabilidade de ninguém, todos são nossa responsabilidade. Amém, meu irmão? Cristo assumiu a responsabilidade sobre a nossa vida para que você possa assumir a responsabilidade do outro. Você nunca vai poder usar ninguém para falar do seu desânimo. Você nunca vai poder usar ninguém para explicar por que você desistiu. Você nunca vai poder se justificar em ninguém para falar da sua amargura. Porque as pessoas são responsabilidade nossa. E se ninguém assumir a responsabilidade sobre nós, Cristo já assumiu essa responsabilidade e a graça dele nos basta. Se ninguém nos entender, se ninguém se levantar para nos ajudar, se ninguém se levantar para te socorrer, Cristo assumiu a responsabilidade sobre a sua vida. Então torne-se uma pessoa adulta e assuma a responsabilidade dos outros. Nunca se explique na intransigência, na agressividade, na ignorância e na violência dos outros. A começar que você não conhece a história deles. Assim como Deus usou de misericórdia para com a nossa miséria, use de misericórdia para com a miséria dos outros. Em nome de Jesus. Adote, receba, acolha, abrigue. Não trate mais ninguém segundo a sua carne. Não trate mais ninguém segundo o que ele aparenta ser. Mas trate todo mundo segundo quem você já é. Não trate ninguém pelo que você gostaria que ele fosse. Trate as pessoas pelo que você tem para oferecer e não pelo que você está na expectativa de receber. Não é pela forma como elas te tratam. Não é porque elas te ouvem ou deixam de ouvir.
Não é porque elas acatam o que você está disposto a ensinar ou não. E até naquilo que você tem que exercer uma disciplina, exerça uma disciplina como quem assume um compromisso de manter a relação. Ainda que você tenha que privar a pessoa da intimidade. Entende o que eu estou falando, amado? Mas nunca deixe brotar no seu coração a raiz de amargura. Como é que você está vendo os seus irmãos? Sabe, amados, eu tenho assim percebido que nós estamos pecando contra as pessoas. A gente ainda avalia as pessoas, a gente rotula, a gente ainda titula as pessoas pelo estado, pelo estado em que elas se encontram. E não por aquilo que Deus diz que elas são. A gente ainda evangeliza uma prostituta para chamá-la de irmã só depois que ela se converter. A gente ainda prega o evangelho para os outros na expectativa de que eles se convertam para que a gente possa chamá-lo de irmão. E aí passa a ser a fé deles que fundamenta a nossa. Nós estamos esperando que eles creiam para que a gente creia. E sinceramente, nós temos que dizer à prostituta que ela é irmã, para que ela deixe de estar prostituta, porque ela só está prostituta, porque não sabe que é irmã. Só está incrédulo porque não sabe que é irmão. O nosso evangelho não é para dizer e para afrontar as pessoas no estado em que elas se encontram, é para trazer luz ao entendimento delas, a respeito de quem elas são, como Deus as ama e o que Deus quer fazer delas. Então a nossa fé tem que antecipar, porque assim como a gente vê o invisível a respeito de nós, a gente também vê o invisível a respeito das pessoas. Você trata as pessoas pelo invisível delas ou pelo aparente delas? Quando alguém é agressivo com você, você trata essa pessoa pelo invisível dele ou pelo aparente dele. E isso nos dá o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? O ministério da reconciliação não é uma ação negociada. Às vezes a gente acha que o ministério da reconciliação é todo mundo apertar as mãos e a gente fechar um bom negócio. É a gente fazer um acerto ali. Sabe aquela coisa do ministério da reconciliação? A gente pensa o seguinte, fala o seguinte, você cede um pouco, eu cedo um pouco e vai ficar tudo bem. Não, isso não é ministério da reconciliação. Isso é uma boa negociação. Quando a gente fica nessa onda aí de que eu tenho que ceder um pouco, você também ceder um pouco, nós vamos nos tornar medíocres. Ministério da reconciliação é, você pode ser radical, eu posso ser radical, mas a convicção que nós temos a respeito um do outro permite que a gente seja radical e o nosso radicalismo produz justiça. Você não tem que mudar por causa de mim, eu não tenho que mudar por causa de você, porque nós não duvidamos a respeito do que um e outro são. Glória a Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Uma igreja madura permitiria que todos fossem radicais. E não que nós nos tornássemos a média medíocre de todo mundo. Porque aí todos estariam atuando dentro do conselho de Deus, usando os seus dons, usando sua vocação, usando suas habilidades, falando a língua que precisam falar, estando com as pessoas que precisam estar, fazendo as coisas que precisam ser feitas, e ninguém duvidaria dele. Apesar de ter muitas dúvidas a respeito do que ele pode estar fazendo. Você pode ter muitas dúvidas a meu respeito, mas não duvide. E eu posso ter muitas dúvidas a seu respeito, mas não duvido. E é nessa base de convicção e de certeza de quem nós somos, a família que nós representamos, nós poderíamos ser radicais. Por que a gente não consegue ser radical? Por que nós não podemos ter ministérios radicais? Por que nós não respeitamos a vocação de cada um para que ele esteja lá com o povo que ele precisa alcançar, falando a língua que ele precisa falar e fazendo as coisas que ele precisa fazer? Porque nós somos medíocres, porque nós temos medo, porque nós lidamos com as pessoas pela aparência, nós nos acovardamos pensando mais no prejuízo que elas podem nos causar do que no benefício que nós podemos produzir. Eu queria terminar com uma figura musical, que é a harmonia. Estava conversando com o Azaf, eu já tinha um pouco de entendimento sobre isso, mas conversar com o Azaf foi fantástico. Porque ele falou que a harmonia não é a média medíocre. A harmonia não é unicidade. A harmonia é quando você consegue trabalhar diferenças extremas, de modo que uma potencializa a outra e isso se torna uma melodia harmônica.
Sabe, amados, se o nosso olhar a respeito de nós, a respeito da nossa identidade, da nossa miséria, da nossa vocação, nos levar a um melhor olhar a respeito do outro, nós viveríamos uma realidade mais harmônica. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas diferenças, os nossos radicais, as nossas potencialidades iriam potencializar os outros e não obrigá-los à mediocridade. Nós não iríamos obrigar ninguém a menos só porque a gente não aguenta aquilo. Pelo contrário, a gente poderia dizer para o irmão, você pode ser mais. Seja mais radical ainda, que eu suporto você. Eu estou com você. E eu ajudo a explicar aquilo que as pessoas não conseguem entender a seu respeito. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Deus, eu quero ter uma consciência melhor da minha miséria. Eu quero ter uma convicção ainda mais profunda da minha identidade. Eu quero ter uma diligência maior a respeito daquilo que é de fato a minha responsabilidade. Seja responsável. Seja responsável por aqueles que não têm o entendimento que você tem. Seja responsável por aqueles que nas suas fraquezas e fragilidades muitas vezes estão amargando solidão, estão amargando incompreensão. Adote essas pessoas. Acolha. Faça essas pessoas entenderem que elas têm família. Não queira que as pessoas sejam menos só porque você não dá conta. Mas seja mais para que elas deem conta. Não exija que ninguém seja menos só porque você não aguenta. Seja mais para que elas possam aguentar. E seja mais sendo menos confiado em você mesmo. Menos arrogante, menos soberbo. Deus reconhece o soberbo de longe, mas tem alegria no quebrantado, no humilde coração. Deus não quer nossas capacidades, Deus quer nosso quebrantamento.